Olá, sou o Luís Lopes dos Morphle Architects e venho trazer-vos mais um tutorial de Grasshopper em português. Desta vez para falar de superfícies, divisão de superfícies e construção de algumas geometrias nessas mesmas superfícies. Para começar, como podem ver, eu tracei duas curvas em Rhino. Elas eram duas curvas iguais, apenas tracei uma em baixo e copiei para cima e alterei a de cima, para no final podermos ver como em tempo real eu posso mover os pontos de controle destas curvas e a nossa superfície ou as nossas geometrias resultantes adaptam-se também em tempo real a essas alterações. Vamos, portanto, referenciar já aqui no Grasshopper as nossas curvas. Parâmetro curve, set on curve, este de cima. Posso copiar este parâmetro aqui para baixo também e vou fazer set on curve para esta. Já tenho as curvas referenciadas e com estas mesmas curvas posso fazer um loft. Para conseguir essa superfície o que vou fazer é um loft. Poderia tê-lo feito em Rhino, mas para percebermos a construção de tudo isto, apostei por fazer em Grasshopper. Ok, então vou fazer o merge, da informação contida nestes parâmetros num só parâmetro, em que a resultante são duas curvas planares, para logo introduzir o comando o componente loft. E como podem ver, já temos a nossa superfície aqui. O comando loft podíamos ter utilizado desde a pestana surface, aqui barra de componentes freeform, então loft aqui nos componentes. Temos já a nossa superfície criada com o loft, como eu disse, e vou-lhe adicionar aqui um parâmetro para referenciar e apagar o preview destes componentes. Temos já esta nossa superfície. Agora o que queremos fazer é dividir esta superfície em várias partes iguais, ou dividir esta superfície em N partes, em U e em V. Não têm porquê ser necessariamente iguais, até pela sua curvatura. Para tal, vamos aqui a Math, Domain, e vamos escolher o último, Divide Domain Square, que divide um domínio bidimensional em segmentos iguais, como aqui se pode ver pelo ícone, uma geometria quadrada que logo é dividida em várias peças iguais, várias geometrias iguais. Também podíamos ter feito através do search do Grasshopper e teríamos aqui Divide Domain Square. E porquê um Divide Domain Square? Porque nós vamos querer que esta superfície, que é composta por várias curvas em U e em V, que seja dividida em U e em V e não ou seja, não é um domínio numérico que temos apenas uma lista de entradas. Então vou dar-lhe já aqui vou conectá-lo ao divide. Este divide pede-me o domínio base, que é a superfície, neste caso. Pede-me o número de segmentos em U e em V. Eu aqui vou alterar estes, vou pôr, por exemplo, 5 em U. Vou tirar aqui um pouco isto. E vou pôr mais em V, por exemplo, 10. Neste momento, como podem comprovar, o Divide Domain sozinho não nos faz nada, embora ele esteja a resultar, porque nem sequer está a vermelho nem a laranja.
e como veem por aqui já tem valores tanto em U como em V. Para criar, para modificar, para mostrar, para tornar visível estas alterações que estamos a fazer aqui, estas divisões, teríamos que ir introduzir outro componente, que seria o isotrim, como diz aqui, que extrai um subset paramétrico de uma superfície. Então vamos colocá-lo aqui. Aqui nos inputs, o input S, como se pode perceber, é a superfície base, podemos conectá-lo já. E o D será o domínio desta superfície. E o domínio é o que temos aqui, estes domínios divididos, e então vamos conectá-lo. Como podemos ver, retirando aqui o preview da superfície, como podemos ver, já teríamos a nossa superfície dividida nos segmentos em U e em V que colocamos aqui. 5 em U e 10 em V. Portanto, já temos aqui uma série de superfícies, neste caso 50 superfícies cortadas, chamemos-lhes assim, cortadas, ou seja, tenho esta superfície, esta e esta. De uma única superfície conseguimos retirar, com o divide domain, conseguimos retirar 50 superfícies. Ok, muito bem. Agora, com todas estas superfícies, poderíamos, por exemplo, tentar encontrar uma geometria ou utilizar estas superfícies pequenas para criar uma geometria nesta superfície grande. Por exemplo, uma estrutura em diamante, em forma de diamante, poderíamos alcançá-la através de conhecer os seus pontos aqui, ligar os seus pontos dos vértices de cada superfície destas, ligá-los em cruz e com isso conseguir uma superfície diamante, por exemplo. Então, como o poderíamos fazer? Para tal, temos que encontrar os pontos de cada vértice destas pequenas superfícies. Para isso, teremos que explodir, digamos, teremos que desconstruir estas superfícies. Como sabem, cada superfície é um BREP, é uma Boundary Representation, e então com este comando, com este componente deconstruct BREP, temos acesso às suas faces, ou seja, a toda esta, neste caso desta superfície, a toda esta área aqui, às suas edges, que seriam as linhas que a compõem, estas 4 linhas que compõem uma superfície, e os seus vértices, que também seriam os 4 pontos das esquinas. O input é muito fácil, é o BREP base, ou seja, o objeto base, a superfície base, sólido, o BREP que queremos desconstruir. Conecto aqui e, como podem ver, já me está a dar bastante informação, já me está a dar todos os pontos das esquinas, aparece-me também já as edges, as arestas, e também as suas faces. Mas temos um problema. Se queremos ligar estes pontos das superfícies, eles têm uma numeração própria para cada superfície. Por exemplo, o 0 poderia ser aqui em cima, porque o Grasshopper, as suas listas de dados começam sempre em 0. Por exemplo, poderia ser o 0, 1, o 2 e o 3. Neste caso, não sabemos, poderíamos estar aqui algum tempo até acertar com o número
o index dessas listas. Uma maneira fácil de o fazer era colocar um componente pointList, conectar o input P aqui aos vértices. De momento não aparece nada porque o outro input de baixo pede-nos um tamanho de texto. Embora agora o meu computador esteja a ser um pouco mais lento, como vem aqui, pede um optional text size em unidades de rima. Vamos lhe dar, por exemplo, 0.5. E como podem comprovar, embora esteja um pouco pequeno, como podem comprovar, já nos começam a aparecer então os nossos números. Como eu disse há pouco, o 0 poderia ir este cá de cima, só que há pouco eu ia no sentido dos ponteiros do relógio e o Grasshopper faz-me ao contrário. Como veem aqui, temos o 0, o 1, o 2 e o 3. E depois, claro, na superfície de baixo, o 0 aqui, o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, e assim sucessivamente. Ou seja, neste mesmo ponto encontramos dois pontos. O 0 desta superfície de baixo e o 1 desta superfície de cima. De momento não será de grande problema para este exercício, mas chama a atenção porque algumas vezes em algumas construções isto poderá ser um problema à hora de desenhar, de encaixar componentes, etc., de conseguir uma forma. E pronto, e esta é uma maneira simples de saber com que pontos é que estamos a lidar. Portanto, agora o que eu poderia fazer era com um list_item, componente list_item, que me vai retirar de uma lista de dados, vai-me retirar um index, um item. Por exemplo, se eu lhe dou esta lista de dados, que são todos os meus pontos, ele aqui por defeito está-me a retirar o item número 0, ou seja, vai-me dar todos os pontos 0, tanto que, como podem ver, conectaram-se todos, ou acenderam-se todos em verde os meus pontos 0. Neste caso, quando clico sobre o componente, aparecem todos os pontos, porque o 0 repete-se em todas as arestas, todos estes vértices, por isso me aparece tudo o 0. Ok, mas eu quero que este list_item ou este componente me retire os outros valores que faltam, o 1, o 2, o 3. Então o que eu faço é copiar este list_item várias vezes, ou seja, tantas vezes quantos pontos tenho, e através de um painel, que podem chamá-lo desde as aspas, com um painel que vou já pôr 0 para o meu primeiro ponto. Através de um painel vou chamar o índice que quero retirar desta lista de dados. Vou copiar aqui vários e depois vou-lhes alterar a numeração para alterar também o seu índice. Neste caso este seria o 1, este seria o 2, este seria o 3. Já teríamos só arrumar um pouco aqui isto, e então já teríamos os nossos índices para colocar aqui no list_item. Assim, neste list_item teremos todos os pontos 0, neste list_item todos os pontos 1 e por aí adiante. O que eu vou querer é, por exemplo, traçar uma curva que vá de 0 a 2, neste caso desta superfície e nas outras também, e de 1 a 3. Ok, tenho aqui todos os meus pontos 0
e tenho aqui todos os meus pontos 2. E depois tenho aqui todos os meus 1 e todos os meus 3. Então, para traçar uma linha, chamo o meu component line e vou então traçar uma linha que vá do meu ponto 0 ao meu ponto 2. E automaticamente o Grasshopper une todos os pontos 0 com os pontos 2 desta superfície. Obviamente, como é uma linha, não segue a fluidez, né, a curvatura dessa superfície. Por ser uma linha, para seguir essa curvatura teríamos que fazer algo mais avançado, e neste momento o que me interessa é somente demonstrar como podíamos alcançar uma geometria de uma forma muito simples, ou uma estrutura de uma forma muito simples. Então, já tenho aqui o meu componente line, e o que posso fazer é copiá-lo. Não sei porque está a dar-me um pouco de problema. Aqui. E como podem ver, já teríamos então esta treliça, esta estrutura, inclusive sendo os dois componentes, já teríamos esta estrutura em diamante na nossa superfície. Ok, poderíamos, vou aqui desligar o preview dos pontos e vou desligar também este, vou pôr aqui para que possamos ver, continuar a ver a nossa superfície. Vou conectar todas estas faces, ou seja, todas estas pequenas superfícies, vou conectar a um componente surface. E então pronto, temos aqui a nossa superfície mais presente. Por exemplo, queríamos criar uma estrutura, em vez de ser linhas, serem objetos, tubos, por exemplo. Poderia vir aqui a surface, freeform, vou escolher aqui o componente pipe, e com estas linhas vou criar uma estrutura tubular. Agora vai-me sair demasiado grande, mas o raio da estrutura pode ser por exemplo 0,25, o raio de cada tubo, para ter algo mais simples. Copiamos o mesmo componente para baixo e o mesmo slider, ou se queremos podemos deixar o mesmo slider para os dois componentes e já teríamos uma estrutura, como podem ver, tubular, que acaba aberta, mas que poderemos regular esta união através, por exemplo, aqui do input camps, em que podemos dizer que sim, queremos que nos feche o nosso tubo de uma forma reta, ou então de uma forma redonda. Vou aqui tentar fazer as duas formas para se tentar perceber o que estou a fazer. Mais uma vez, demora um pouco. Como podem ver, uma das formas está arredondada, embora com a interseção não se veja bem, e a outra forma está completamente reta. Vou deixar as duas arredondadas por agora sem nenhum problema. Podíamos também tirar as arestas que fazem os limites de cada superfície desta, tirar as suas arestas e criar também uns tubos, mais uma vez, para dar a ideia de estrutura. Por exemplo, vou aumentar aqui um pouco mais o valor, vai ser um pouco maior que os outros,
E então poderia vir aqui ao meu componente Deconstruct Rewrap, que tem todas estas arestas circundantes, ligar ao meu componente pipe, esperar um pouco, e já o meu componente pipe me vai automaticamente criar aqui nestas arestas das superfícies uma outra estrutura um pouco mais grossa, com mais diâmetro. Como eu vos dizia antes, tudo isto é paramétrico, porque eu posso querer, imaginem, vou querer dividir mais vezes em V, por exemplo, e vou-lhe dar 20, por exemplo, para dar um exemplo. E então tudo isto se alteraria, ok, aqui está. Em tempo real se alteraria toda esta estrutura. Poderia também, como desenhei as curvas em Rhino, poderia também selecionar as curvas, ligar os seus pontos de controle e através dos seus pontos de controle alterar essas curvas, e logo automaticamente o Grasshopper irá alterar os seus dados. Não é? Mais uma vez, quando os cálculos começam a ser muitos, e mesmo assim esta é bastante simples, quando os cálculos já começam a ser alguns, então o computador pode rebelar-se um bocado. Pronto, só para vos mostrar que eu estou aqui a alterar em tempo real esta superfície, e o Grasshopper está-me a responder atualizando toda esta estrutura. Podíamos ainda apagar aqui estes pontos para dar um ar mais limpo. E pronto, e com um exercício bastante simples conseguimos ter um resultado original, no mínimo, e daqui ter as bases para conseguir algo mais complexo, algo diferente. Ok, é tudo.